Chegamos ao último dia do nosso guia de estudos, da nossa lição, a lição de sexta-feira, nosso estudo adicional. Eu quero ler um texto interessante aqui com você. Ellen G. White, autora americana e voz profética aos adventistas, ela diz o seguinte no livro Caminho a Cristo: Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar a nossa fé. Você entendeu? Fé não é fideísmo. Fideísmo é a fé burra, a fé cega. Fé, ela tem evidências. E eu continuo lendo. Sua existência, seu caráter e sua veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão, entenderam? A fé também trabalha a razão. Apesar disso, diz ela, Deus nunca removeu possibilidade de dúvida. Nossa fé deve basear-se em evidências, não em demonstrações. Separe o que são evidências do que são demonstrações. Os que desejam duvidar terão oportunidade de fazê-lo, enquanto os que realmente desejam conhecer a verdade poderão encontrar muitas provas em que apoiar a sua fé. Nós, como mente infinita, com mentes finitas, nunca vamos entender completamente a mente infinita de Deus. Mas então ela diz que podemos conhecê-lo melhor em seu caráter, de que aquele que é infinito, ele nos ama de verdade. Certo corredor, ele tinha um inimigo que sempre ganhava dele, um adversário que sempre ganhava dele. Corria muito mais nas maratonas. Toda prova que iam disputar, o seu adversário sempre chegava à frente. Foi então que ele teve uma ideia. Dessa vez eu vou ganhar, disse ele a todos os amigos. Dessa vez eu não vou perder. E ele se esforçou ao máximo, e quando estava ali, quase chegando na linha de chegada, na reta final, o seu adversário um pouco à frente, ele pega, diz a história, um punhado de diamantes e joga à frente do seu adversário. E ele, olhando o brilho das pedras preciosas, se distrai por um segundo. E foi o suficiente para o seu adversário, que sempre perdera, passar à frente. Eu quero reler com vocês o nosso verso para memorizar, o verso áureo da semana. E Paulo então nos diz assim: portanto nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nos jogos antigos, os corredores de maratona em especial costumavam correr nus. As roupas eram pesadas, os calçados não eram como de hoje. Eles não queriam peso. Mas ele diz no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se tão somente aquele corredor olhasse firmemente para a linha de chegada, não se desviasse por um segundo, não teria perdido. Não permita que o diabo desvie o teu olhar de Jesus. Seja por causa das coisas boas que esse mundo pode oferecer, as distrações. Seja por causa das coisas ruins que esse mundo possa fazer, as tentações. Tentações quase sempre são coisas ruins. Distrações quase sempre são coisas boas. Mas não permita que nenhuma dessas duas, te afaste de Deus. Firmemente, olhando para Jesus. Um dia você estará na presença dele. Que Deus abençoe você.